Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez estou aqui, o professor Tiago, né? Faço parte do grupo de professores da escola F. Mandiamontada. Antes da gente continuar o nosso conteúdo, vão lá, se inscreva no meu canal, deixa o like para incentivar eu continuando fazendo vídeos para vocês, tá certo? Hoje a gente vai continuar a parte que a gente estava sobre o Brasil durante o governo Vargas. A gente já estudou principalmente a primeira parte, né, desse capítulo, que a gente observou como foi o governo provisório de Getúlio Vargas. Agora, nesse novo capítulo, a gente vai estudar como foi o período do governo de Getúlio Vargas entre 1934 e 1937. Inclusive, a gente vai observar a realidade do Brasil nesse período, né? Inclusive, se a gente for observar, a gente vai estudar as duas constituições que o Brasil teve, como foi esse período entre as duas constituições, e também a gente vai estudar o golpe de Estado, né? Que aí vai dar o que a gente vai estudar nesse período. Vamos lá, gente, vamos começar? Vamos nessa. Ó, gente, com a Constituição e as novas eleições no Brasil, vão dar um Brasil, nesse período, um ar de democracia. As pessoas estão verdadeiramente acreditando que o Brasil está passando por um momento democrático, né? Onde a política estava sendo exercida principalmente por um presidente que foi eleito. Só que nessas décadas de 1934 a 1937, ela foi marcada principalmente pela polarização política, principalmente com o surgimento de movimentos antagônicos, né, que ponto de vistas totalmente diferentes. Um deles que a gente vai observar, desses dois movimentos que vão marcar esse período, é a Ação Integralista Brasileira, né? A AIB, né? AIB, que é vamos dizer, um movimento totalmente de direita, inclusive com inclinações fascistas. E também vai ter a Aliança Nacional Liberal, a ANL, que é um partido totalmente de esquerdas com características socialistas, se a gente for observar. Essas duas são totalmente opostas uma da outra. Vamos dizer assim, totalmente diferentes, opostas e com pensamentos totalmente diferentes, que vão marcar esse papel, vão marcar totalmente esse período. Por exemplo, a gente vai observar que, a exemplo, principalmente do que estava acontecendo na Europa, a gente vai observar que totalmente a democracia liberal ela estava desacreditada. As pessoas não estavam acreditando mais. E aí, se a gente for da AIB, que era um movimento de caráter fascista, ela queria verdadeiramente que o governo fosse totalitário. Era um governo que verdadeiramente acendesse nele o exemplo do que estava acontecendo na Europa, o que estava acontecendo, por exemplo, na Itália, o que estava acontecendo na Alemanha. Eles queriam que o Brasil fosse implantado um governo totalitário. E aí, o que é que essas pessoas defendiam? Primeiramente, elas defendiam a implantação de uma ditadura de direita no Brasil. E é aí que a gente vai observar que é uma ditadura semelhante à de Mussolini na Itália, qual é uma ditadura de inclinação totalmente fascista. Os defensores, principalmente, desse governo totalitário que deveria ser fundado no Brasil, essa ditadura de direita, era principalmente a Ação Integralista Brasileira, que era liderada, inclusive, pelo escritor
Plínio Salgado. E ele queria verdadeiramente que no Brasil fosse fundada essa ditadura, né, de inspiração fascista, que era principalmente fosse implantada essa ditadura do mesmo modo que foi implantado na Itália. As pessoas que apoiavam no Brasil essa ditadura de direita com características fascistas eram, primeiramente, alguns intelectuais religiosos que também participavam desse movimento, alguns ex-tenentistas, se a gente for observar que os tenentistas nesse período, a gente vai observar que eles se dividem em dois. Um que apoia as ditaduras de direitas e o outro que apoia a ditadura de esquerda. Também, como sempre, o que apoiava esse governo totalitário, a implantação desse governo totalitário no Brasil, era as classes médias e a burguesia. Principalmente, o lema, principalmente da AIB, né, que é a Ação Integralista Brasileira, ela defendia como lema, primeiro, Deus, a pátria e a família, né, que era a característica principalmente desse integralismo, desse movimento. Ele era um movimento totalmente com característica nacionalista, quer dizer, eram pessoas que verdadeiramente tinham aquele sistema nacional, verdadeiramente de formar uma nação brasileira, o nacionalismo. Ela antiliberal, se a gente for observar, é bastante interessante. E também anticomunista. O que é isso? Perseguia todas aquelas pessoas que tinham uma opinião e um ponto de vista totalmente diferente. Por exemplo, quem fosse socialista, quem fosse anarquista, quem fosse comunista, eles eram verdadeiramente o oposto. Perseguiu essas pessoas no Brasil. Verdadeiramente, os integralistas, inclusive, ele defendia totalmente o controle do Estado, né? Que o Estado controlasse tudo, inclusive a economia. E também, o que esse movimento integralista do Brasil defendia era o fim da pluralidade partidária. O que é isso? Que, na verdade, acabasse os partidos políticos que existiam nesse período, né? Que acabasse com o fim, não tivesse mais partidos no Brasil. E também o fim da democracia representativa, que é isso, que a democracia representativa, quem sobe ao poder é alguém que vai ser eleito pelo voto e vai representar a maioria das pessoas. Quer dizer, aquele que tem mais votos vai ser, por exemplo, o presidente e ele vai governar o Brasil, né? E o integralismo aqui no Brasil, ele defendia o fim tanto da pluralidade partidária, né? Os fins dos partidos políticos e também o fim da democracia representativa, quer dizer, o fim do direito ao voto, por exemplo, a gente pode dizer assim. A gente vai observar que a AIB, ele tinha mais de 200 mil militantes, né? E eles eram bastante interessantes. Inclusive, eles ainda existem hoje. Claro que com uma moldagem totalmente diferente, mas eles ainda existem hoje, essa ação integralista brasileira. Os uniformes que ele usava eram uniformes verde, ostentava uma bandeira com a letra sigma e principalmente era o símbolo dele, que era o símbolo que era o sigma. Inclusive ainda existe hoje, inclusive no Brasil. A palavra, eles tinham uma saudação, que a saudação era de uma origem indígena, que é Anauê, que sempre que ele dizia Anauê, ele levantava o seu braço direito levantado. Ele sempre dizia essa saudação dessa forma, numa característica bem fascista verdadeiramente, né? Igual que foi utilizada na Itália, que foi utilizada na Alemanha nazista, do mesmo modo. Inclusive, se a gente for observar essa ação integralista brasileira, eles, no ano de 1937,
eles elegeram vários vereadores em todos os municípios brasileiros. Também conquistaram várias prefeituras nesse período, por exemplo, em Blumenau, em Santa Catarina, e Presidente de Prudente, em São Paulo. Se a gente for observar, eles verdadeiramente conquistaram verdadeiramente algumas eleições. Já o outro movimento, verdadeiramente, que era oposto da ação integralista brasileira, era a Aliança Nacional Libertadora, que principalmente ela foi fundada na década de 35, né, na década de 30, principalmente tinha como presidente o comunista Luiz Carlos Prestes, principalmente que ele foi um dos líderes dos movimentos tenentistas. E principalmente a gente vai observar que eles tinham uma ligação muito grande, a Aliança Nacional Libertadora, com o Partido Comunista do Brasil, né, o PCB. Eles eram movimentos que verdadeiramente eles se juntavam, verdadeiramente eles tinham pontos de vistas parecidos. Quem participava da Aliança Nacional Libertadora? Principalmente, eles tinham várias tendências, na verdade, e muitos grupos populares aderiram à Aliança Nacional Libertadora, entre eles os socialistas, os liberais, os anti-integralistas, né, que eram pessoas que lutavam contra o fascismo no Brasil, alguns intelectuais, e contavam principalmente com estudantes e ex-tenentistas, que eram aqueles movimentos que a gente estudou, chamados movimentos, o tenentismo no Brasil. Principalmente a gente teve como marco, né, a Coluna Prestes, que verdadeiramente foi um movimento tenentista que rodou o Brasil todo para acabar com o fim da República Oligárquica. Principalmente esse movimento, a Aliança Nacional Liberal e todos os seus adeptos, ele estava totalmente descontente com o autoritarismo do governo de Getúlio Vargas, que a gente vai observar. Então, eles queriam também, de certa forma, acabar com esse governo de Vargas. A gente vai observar que os políticos, os programas principalmente da Aliança Nacional Libertadora, eles tinham políticos, eles eram nacionalistas também e eles eram anti-imperialistas. Eles tinham, vamos dizer, alguns objetivos na sua, vamos dizer assim, na sua formação, o que é que eles verdadeiramente queriam para o Brasil. Um deles era o pagamento da dívida externa, que estava gigantesca nesse período. Outra, se a gente for observar, eles queriam também a estatização das empresas estrangeiras. Toda a empresa estrangeira passasse a ser nacionalizada, né? Fosse estatizada, pertencesse ao Brasil. E outra bandeiras que ele defendiam era a reforma agrária. A Aliança Nacional Libertadora, gente, ela chegou a reunir entre 70 e 1.000 filiados, que entre eles eram aqueles que a gente viu, né, que era a camada, os membros que eram socialistas, liberais, anti-integralistas, né, que era ou antifascista. Eles verdadeiramente tinham muitos filiados. Inclusive, se a gente for observar, eles vão fundar, inclusive, depois, claro que vai ser fundada, ele vai ser fundado, e 4 meses depois da fundação da ANL, né, a Aliança Nacional Libertadora, o presidente Getúlio Vargas, ele vai declarar totalmente ilegal. E aí o que é que vai acontecer? Todos os filiados, todos os integrantes da ANL, né, a Aliança Nacional Libertadora, eles vão agir na clandestinidade. Eles vão passar a viver na clandestinidade. Todas as reuniões, os encontros,
vão passar a ser clandestinos. Em 1935, né, a Aliança Nacional Libertadora, que era ligada, claro, ao PCB, inclusive liderados também a mando, inclusive, da Internacional Comunista, né, que era uma organização internacional comunismo no mundo todo. Eles vão fazer várias revoltas em várias cidades brasileiras, principalmente Natal, Recife, Rio de Janeiro. E verdadeiramente eles vão ter um intuito. Eles querem verdadeiramente implantar o comunismo no Brasil, só que eles vão ser totalmente derrotados, né? A gente vai observar que uma das coisas que vai levar ao fracasso desses levantes, dessas insurreições, verdadeiramente é que vai ser um levante mal articulado, né? Eles vão fracassar. E aí, o comunismo verdadeiramente no Brasil, nesse episódio, vai ser marcado pelo esse levante. O governo vai totalmente repreender qualquer movimento comunista. Então o governo de Getúlio Vargas, ele vai ser totalmente anticomunista. Totalmente. E aí a gente vai observar, por causa dessas insurreições, desses conflitos que estão acontecendo em vários estados brasileiros, é que Getúlio Vargas ele vai declarar estado de sítio. E aí ele vai mandar, primeiramente, prender 6.000 pessoas, inclusive senadores e deputados que estão envolvidos com esse movimento. Um dos que vão ser presos vai ser o Luiz Carlos Prestes, né, que ele era o presidente, inclusive, da Aliança Nacional Libertadora, né? Ele vai ser preso. Ele e a sua mulher, né, a Olga Bernário Prestes. Inclusive, a Carlos Prestes ele vai ser preso nesse período. A Olga também vai ser presa, só que ela é judia e alemã, e o próprio Getúlio Vargas vai deportar ela para a Alemanha nazista. Claro que ela está grávida de 7 meses. Ela vai acabar, Olga Bernário Prestes vai acabar sendo morta no campo de concentração, né? E aí a gente vai observar que vai ser um momento verdadeiramente muito ruim, principalmente para Olga. E principalmente a filha dela vai nascer no campo de concentração, né? Vão ser separadas assim que nasce, ela morre, mas a sua filha sobrevive. Foi nesse meio, nesse clima de tensão, né, da representação esquerda, que em 1937, né, que ia existir novas eleições, principalmente para suceder o então presidente Getúlio Vargas, é que junto às Forças Armadas e os governadores, é que Getúlio Vargas ele vai planejar a sua permanência no poder. O que é isso? Verdadeiramente ele vai dar um golpe de Estado, principalmente para se permanecer no poder. E aí o que é que vai acontecer? Né? No final de 1937, né, a gente vai observar que o Alto Exército ele diz ter descoberto um documento que detalha que uma conspiração comunista para tomar o poder. Claro que o plano era falso, né? E aí o que é que vai acontecer? Para acabar com o comunismo no Brasil é que vai ser imposto o Plano Coe, né, que era o nome do seu suposto autor. Aí o que é que eles vão fazer? Embora este plano tenha sido falso, né, o Getúlio Vargas ele vai usar disso, principalmente, como se fosse verdadeiro. Aí o que é que vai acontecer? No dia 10 de novembro de 1937,
1937, ele ordena o fechamento do Congresso por tropas do Exército. Totalmente. E aí a gente vai observar que ele começa, o plano de esse golpe começa com o fechamento do Congresso. E aí o que é que acontece? O presidente Getúlio Vargas, ele vai cancelar as eleições desse período, de 1937, e ele vai instaurar o chamado Estado Novo. O que é o Estado Novo? Inclusive, ele definia esse novo Estado como um regime forte, de paz, justiça e trabalho. E aí o que é que ele faz? Em seguida, ele faz uma nova Constituição. Essa nova Constituição, eles vão dar o nome de chamar dela de Polaca. Por que Polaca? É porque fazia a alusão à Constituição polonesa, que era uma Constituição fascista. Se a gente for observar, os movimentos que apoiavam o governo de Getúlio Vargas eram movimentos com inclinações fascistas. Inclusive, aqui a gente estudou a Aliança, né, Integralista Brasileira, que era uma que tinha características totalmente fascistas. Com essa nova Constituição, todos as garantias individuais acabaram. As pessoas não tinham direito nem de se reunir. Por exemplo, foi abolido tudo, todo o movimento. A população totalmente proibida de se organizar e reivindicar os seus direitos. Nem todo tipo de manifestação, de opinião, era totalmente proibida no Brasil. Verdadeiramente, aqui vai ser instalada a ditadura do Estado Novo. Essa é verdadeiramente uma ditadura principalmente centralizada em torno da figura de Getúlio Vargas, que é o que a gente vai observar que o Brasil, nesse período, ele começa a ter a sua primeira ditadura, que mais tarde vai surgir a ditadura militar. Aqui a gente tem uma ditadura que até mesmo ainda existe dúvidas sobre a característica da ditadura de Getúlio Vargas. O que é? Ele era populista, comunista, fascista? Eu acredito que verdadeiramente essa característica da ditadura de Getúlio Vargas foi uma ditadura fascista. É o exemplo do que estava acontecendo, inclusive, na Europa. Bom, gente, a gente está chegando ao fim. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu verdadeiramente gosto de fazer esse vídeo, mas principalmente eu gosto de estar também dando aula presencial, tirando a dúvida de vocês. Mas vocês têm as minhas mídias sociais, né? WhatsApp, Facebook, o próprio YouTube, minha página no YouTube. Vocês também têm o Google Sala de Aula, onde que eu posto todas as atividades com frequências para vocês. Então vocês podem me tirar as dúvidas em qualquer plataforma que eu estiver, tá certo? Quero agradecer a participação de vocês até aqui. Continue assistindo o vídeo. Quero parabenizar todos os alunos que estão desde o dia 18 de março, né? Que a gente começou verdadeiramente as aulas à distância. Os alunos verdadeiramente estão frequentes. Tem aluno que nunca faltou nenhuma aula. Quero parabenizar eles e continue. Isso é muito bom, principalmente para que a gente consiga aprender, para que a gente continue dando conteúdo para vocês de qualidade, né? E verdadeiramente com grande capacidade de aprender. Eu também aprendi a editar esses vídeos, aprendi a postar, aprendi a fazer, editar. Foi um aprendizado. Eu acredito que para vocês também tenha sido um novo aprendizado. Quero agradecer, gente, a vocês. Obrigado. Tchau. Até a próxima aula.